Bom, dia 7 de janeiro de 2022, faltando pouco tempo aí para o carnaval, se houvesse carnaval, né? Muito se especulava em relação à realização de festas por todo o país e o resultado dessa virada de ano, das festas de fim de ano, de Réveillon, esse resultado não tem sido muito positivo porque o que se percebe é um aumento no número de casos de Covid-19 e de gripe também em várias cidades brasileiras, em vários estados aqui do país. Em outros países também, né? Então as medidas restritivas acabam voltando e ao longo desta semana tivemos anúncios importantes em relação à realização do carnaval em várias cidades brasileiras. A gente vai fazer agora um giro da nossa reportagem, movimentar os nossos jornalistas em várias cidades, nas principais que costumavam realizar as festas, para saber como é que fica a definição desse calendário após os anúncios feitos ao longo desta semana. A gente começa por São Paulo que tinha o maior carnaval do país, né? Carnaval de rua com dezenas de blocos, centenas de blocos desfilando. E tem o desfile também das escolas de samba no AMB. O Alessandro de Lourenço traz informações pra gente. Como é que fica a definição do carnaval aqui em São Paulo? Alessandro, boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, em São Paulo, pelo segundo ano consecutivo, não haverá carnaval de rua na cidade. Essa decisão foi anunciada ontem, depois de uma reunião entre os representantes da Prefeitura e da Vigilância Sanitária. Inclusive, vários representantes de blocos de rua, de carnaval de rua, já haviam, inclusive, manifestado que pretendiam não se apresentar justamente por conta do agravamento da situação envolvendo a variante Ômicron do coronavírus, também, claro, em função da situação do vírus influenza. Então, depois de toda essa situação, a própria Prefeitura de São Paulo acabou decidindo pelo cancelamento do carnaval de rua. Os desfiles das escolas de samba, estes estão mantidos para os dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro, no Sambódromo do AMB. E em entrevista à Band News FM, o secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, afirmou que a realização desse evento, do carnaval no Sambódromo, vai depender do cumprimento de uma série de medidas de segurança. Entrevista, portanto, à Band News FM. Faremos um protocolo que deve incluir a obrigatoriedade, tanto para foliões como para quem vai eventualmente estar no sambódromo, de 2 doses da vacina, de uso de máscara. Os ensaios já são um momento onde a gente vai ter que ter critérios para que eles ocorram ou não ocorram. Portanto, a realização do carnaval condicionada a esses critérios que ainda vão ser divulgados. Edson Aparecido ainda sugeriu que as escolas de samba usem as máscaras como um adereço, isso para dar um exemplo à população para se prevenir contra a Covid-19. Uma reunião entre a Liga das Escolas de Samba e a Prefeitura de São Paulo está prevista para acontecer nos próximos dias. Valeu, Alessandro. Bom, e no Rio de Janeiro, hein? Como é que fica a definição? Blocos de rua, desfiles das escolas de samba. Gustavo Sileman, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Definições e também indefinições. Por quê? Hoje aconteceria mais uma reunião entre a Prefeitura do Rio e os blocos que desfilam tradicionalmente aqui pelas ruas do município, na capital fluminense, né? No entanto, essa reunião que discutiria justamente alternativas para como seriam organizados e realizados esses desfiles após o cancelamento do carnaval de rua na última terça-feira, em anúncio do prefeito Eduardo Paes, essa reunião acabou sendo adiada por iniciativa dos próprios blocos que entenderam que ainda é muito precoce, ainda é muito perigoso, segundo eles, tomar algum tipo de decisão em meio ao aumento de casos da Covid-19, não só na cidade do Rio de Janeiro, como também nos outros municípios do estado, né, do Rio. Por conta disso, ainda não há uma data definida para que essa reunião aconteça. A ideia, né, segundo o prefeito Eduardo Paes, seria levar os blocos de rua para pontos estratégicos da cidade, como, por exemplo, o Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense, ou o Parque Madureira, na zona norte, né, da cidade, onde seria possível ter um maior controle sanitário dos participantes, como, por exemplo, exigindo a apresentação do passaporte vacinal, do comprovante de que essa pessoa tomou pelo menos as 2 doses da vacina contra a Covid-19.
E ainda em meio a esse aumento de casos da Covid-19, o governador Cláudio Castro publicou hoje no Twitter e logo depois emitiu uma nota oficial em nome do governo do estado, informando que indicou ao Comitê Científico do Estado o cancelamento, né, de todo o carnaval de rua no Rio de Janeiro, não apenas na cidade, como também em todo o estado. Segundo o Cláudio Castro, nessa publicação, seria muito arriscado, não seria ideal realizar festividades justamente em meio ao avanço da Ômicron no Rio de Janeiro. E aí o Cláudio Castro disse que conversou também com o secretário estadual de saúde, Alexandre Kiep, para que ele dialogue com o Comitê de Secretários Municipais de Saúde para justamente tentarem alinhar algo em relação a isso. A gente lembra que diversas cidades, além da capital, cancelaram também o carnaval de rua, como por exemplo Nova Iguaçu, Nilópolis, Duque de Caxias, tudo na Baixada Fluminense e também em outras regiões. Nova Friburgo, por exemplo, na região serrana, decidiu não cancelar, mas adiar, levar para outro período, em maio, o carnaval de rua, justamente para coincidir com o aniversário da cidade, né? E outras cidades, no entanto, vão em contramão a isso. Na região dos lagos, muitos municípios são contra o cancelamento ou a suspensão, enfim, o adiamento das festividades nas ruas, justamente por dependerem muito dessas festas para atrair turistas. Cidades da região dos lagos, por exemplo, atraem grandes números de turistas, não apenas do Brasil, como também do exterior, argentinos, uruguaios, chilenos, enfim. E agora tem essa indicação do governador Cláudio Castro, a gente vai esperar o comitê científico se manifestar, comitê esse que se reuniu também hoje e ouviu inclusive a sugestão do infectologista da UFRJ, Roberto Medronho, que ele sugeriu que eventos que possam causar aglomerações sejam suspensos no Rio de Janeiro e incluem, né, festas privadas, abertas, e também o carnaval e até mesmo jogos em estádios de futebol com a presença de público. Essa iniciativa foi acatada pelo comitê, que agora espera inclusive se reunir com a prefeitura e com o governo do Rio. Então a expectativa é que nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente tenha uma conversa já relacionada a isso, né? Não apenas ao carnaval, como também eventos em geral que possam causar aglomerações. A gente fala também do Carnaval da Sapucaí porque, apesar do cancelamento do Carnaval de rua, os desfiles no Sambódromo, como também os desfiles na Intendente Magalhães, que reúnem as escolas de samba de grupos inferiores, da série prata, a série bronze, né, antigas série B e C, e também o Carnaval, os desfiles na Avenida Chile, no centro, que reúne também os blocos ali, que tentam alcançar o patamar de escola de samba, estão mantidos. Na Sapucaí existe agora o planejamento de lançar um aplicativo para que as pessoas que vão participar possam apresentar algum tipo de comprovante de vacinação ou até mesmo realizem testes para poder acessar as arquibancadas do Sambódromo. No entanto, hoje a Rio Tour já lançou também uma orientação para a Liga Independente das Escolas de Samba, pedindo que as agremiações ou cancelem ou alterem os locais dos ensaios que vinham sendo realizados nas ruas, né, dos bairros onde essas escolas ficam localizadas, como tradicionalmente acontece antes dos ensaios técnicos na Sapucaí na segunda quinzena de janeiro. Como se trata de uma orientação, as escolas não são obrigadas a aceitar. Então, resumindo, por isso que eu disse logo no início da entrada aqui da nossa conversa, que são definições e também indefinições em relação à maior festa que acontece aqui no Rio de Janeiro. Sem dúvidas. Obrigada, viu, Gustavo Silema? A gente vai trazendo atualização para o ouvinte da Band News FM. Bom, já falamos de São Paulo, do Rio de Janeiro. E a situação em Salvador, Ana Paula Lima? Oi, Débora, boa tarde. Boa tarde. Em 2020, o Carnaval movimentou na Bahia mais de R$1 bilhão. Este ano, sem a folia, o governo do estado prometeu anunciar alternativas para compensar os prejuízos causados ao setor de entretenimento. O cancelamento das festas de rua foi anunciado no mês passado e a justificativa foi a chegada da variante Ômicron. Mesmo antes desta decisão ser divulgada, artistas como Daniela Mercury, Bel Marques e Léo Santana, além de blocos e camarotes, anunciaram
informaram que não participariam da festa. Mas na capital baiana, vários eventos fechados de carnaval continuam agendados em espaços menores. Eles devem reunir até 5.000 pessoas, limite máximo de público estabelecido por um decreto estadual para eventos fechados. Muita gente tem reclamado da falta de opções para a população que não pode pagar pelas festas. Para o prefeito de Salvador, Bruno Reis, pensar nisso agora é inviável. O carnaval de rua está descartado, mas existem diversas sugestões. A prefeitura cogita fazer alguma coisa só quando tiver condições sanitárias para se cogitar. Hoje, nós não temos nem condições sanitárias para cogitar, sequer falar do que nós podemos realizar. O presidente da Associação Baiana de Produtores de Evento, Moacir Vilas Boas, afirma que o momento exige cautela. Eu acho que o cenário está positivo, no entanto, como os números de contaminação, os números estão crescendo, eu acho que é de bom tom a gente aguardar mais um tempo para tomar algum tipo, né, de posicionamento. E perdemos aqui o som da Ana Paula Lima. Peraí, Ana Paula, a gente vai restabelecer a conexão. Acho que agora voltou. Tava te vendo, mas não tava te ouvindo. Agora sim, vamos certo. lá. Em 2020, Débora, para vocês terem uma ideia, cerca de 16 milhões de pessoas circularam pelas ruas de Salvador durante o carnaval, segundo a prefeitura da capital baiana. Obrigada por suas informações. Bom, de Salvador, vamos então a Belo Horizonte, porque tem atualização também do carnaval em Minas Gerais. Bruno Marum conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Aqui em Belo Horizonte, a Prefeitura informou que os desfiles das escolas de samba e blocos de rua são considerados manifestações culturais espontâneas, não sendo necessária autorização da administração municipal para sua realização. No entanto, o Executivo não irá patrocinar o carnaval e nem realizará cadastro de blocos ou investimento em infraestrutura. Atualmente, os eventos particulares estão autorizados em Belo Horizonte, desde que obedecidos os protocolos sanitários, como a exigência de comprovante de vacinação completo ou teste de Covid-19 realizado até 72 horas antes do evento, em locais com público superior a 2.000 pessoas ou aqueles com qualquer quantidade de pessoas com previsão de show e serviço de alimentação para público em pé ou em espaço que possibilite dança. Nas cidades históricas mineiras, onde a folia é bastante tradicional, o carnaval de rua também foi cancelado. Falando agora do estado do Espírito Santo, a Secretaria Estadual de Saúde de lá informou que na próxima semana começa a discutir com os 78 municípios a realização do carnaval de rua. No caso de Vitória, a Prefeitura manteve a realização dos desfiles das escolas de samba. Nesse caso, o público que for assistir, aos espetáculos terá que comprovar o ciclo vacinal completo e apresentar o teste negativo para a Covid-19. Já o carnaval de rua, em Vitória, foi proibido pelo Executivo da capital capixaba por conta do aumento de casos de Covid-19 e de gripe lá no município. Em Guarapari, a prefeitura da cidade que mais recebe turistas nessa época do ano, no Espírito Santo, já disse que não vai realizar shows e nem desfiles de blocos de rua. Valeu, Bruno Marum, por suas informações. Agora o Leandro Oliveira traz o destaque do carnaval em outras cidades, carnaval tradicional, como o de Recife, de Olinda. Oi, Leandro, boa tarde. Boa tarde. O carnaval de rua em Recife e Olinda está suspenso devido ao avanço dos casos de gripe e de Covid-19 em Pernambuco, na capital pernambucana. A festa ainda pode ser realizada, mas para isso acontecer, a vacinação precisa avançar e alcançar uma situação sanitária que garanta a segurança da população. Já em Olinda, que chega a receber 4 milhões de foliões por ano, ainda não há uma data prevista. Para auxiliar os profissionais que atuam na festa, a Prefeitura afirmou que vai criar linhas de investimento que ultrapassam aí a casa dos 3 milhões de reais, sendo um auxílio carnaval e o outro um circuito cultural. Obrigada, Leandro Oliveira, por suas informações. Bom, é isso. A gente vai trazendo mais destaques para o ouvinte da Band News FM aqui ao longo dos próximos dias, mas vai ter que esperar mais um pouco. Quem gosta de carnaval, quem ama carnaval, vai ter que esperar um pouquinho mais. Saúde em primeiro lugar, E a gente atualiza as condições aqui ao longo dos próximos dias.